Capítulo 3. O mito. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Robert esquivou-se de minhas perguntas vez após vez, fazendo-me questionar por que ele havia pedido para se aconselhar comigo. Finalmente, perdi a paciência. Robert, você tem que me dizer o que se passa na sua cabeça. Não posso ajudá-lo se você não colaborar. Bem, é que... é tipo... algo pessoal. Eu não estou certo de que você entenderia. Se preferir não contar, tudo bem. Não precisamos gastar nosso tempo à toa. Os homens falam sobre sexo com você? Ele perguntou abruptamente, como se o que acabáramos de conversar tivesse finalmente acendido um fogo debaixo dele. É um dos assuntos mais comuns que eles querem discutir. Ele pareceu visivelmente descontraído e então começou. Cresci em uma igreja conservadora e sempre temi que ficasse apaixonado por uma mulher sexualmente reprimida desse mesmo ambiente. Jurei que nunca me casaria com alguém sem ter certeza de que fosse capaz de me realizar sexualmente. Conheci Susan quando éramos calouros na universidade e ficamos íntimos antes de percebermos. Tínhamos um ótimo relacionamento em vários sentidos e, fisicamente, ela era a mulher mais disposta, ousada e impulsiva que já conheci. O irônico foi que ela era exatamente o tipo de garota com quem eu sempre dissera que nunca me casaria, mas fiz papel de bobo. Após a formatura, nos casamos e eu esperava que tivéssemos nossas divergências, assim como todo casal. Mas nunca imaginei que nossa vida sexual seria um problema. Porém, logo após a lua de mel, ela mudou. Agora brigamos sobre isso constantemente. Robert estava em busca de um mito, o mito da parceira sexual perfeita. Ele acreditou que se Susan fosse capaz de corresponder às suas expectativas, ele seria feliz e realizado. Conheci inúmeros homens que acreditam no mito de Robert. Eles imaginam que, ao se unir a uma mulher muito voluptuosa, cabelos sedosos, lábios carnudos e um impulso para satisfazer suas necessidades, estarão realizados. Essa mulher ideal existe apenas na imaginação deles. A indústria pornográfica fatura muito dinheiro com esse mito e, no processo, ele acaba sendo perpetuado. Meu pai revelava e tratava fotos para uma empresa que tinha contratos com várias revistas. Quando eu ainda era recém-casado, meu pai abordou-me com um dilema que ele estava enfrentando. Sua empresa havia fechado um contrato com uma conhecida revista masculina e meu pai havia sido convidado para fazer o tratamento das imagens. Deram-lhe fotos indecentes de mulheres e pediram-lhe que fizesse os retoques para que o corpo delas parecesse perfeitamente simétrico, com uma pele impecável e sem marcas visíveis ou pneuzinhos indesejáveis. Meu pai reconheceu o destrutivo mito que estava sendo propagado e recusou-se a continuar usando suas habilidades nesse projeto, mesmo correndo o risco de perder o emprego. O que quero dizer é que nenhuma mulher de carne e osso, nem mesmo aquela da revista, é capaz de corresponder ao mito criado na mente dos homens por causa dessas imagens. Lamentavelmente, muitos homens nunca percebem isso. Eles continuam procurando, deixando um rastro de destruição e perdendo todo o propósito de sua existência. Mas existem outros mitos que os homens alimentam. Dinheiro, correndo atrás de um mito.
Algum tempo atrás, recebi um telefonema de um homem que conheci casualmente no trabalho. Charles ligou porque sua esposa estava lhe causando todos os tipos de problemas por causa de uma nova oportunidade comercial. Ele era um vendedor bem-sucedido e tinha boa renda. Ele e sua esposa Pam tinham 2 filhas que estavam cursando o ensino médio. Perguntei-me o que os incomodava, mas não tive que esperar muito para saber a resposta. Jim, recebi uma oferta incrível para ser o chefe de venda numa região do Oriente Médio. A pessoa que está se aposentando juntou uma fortuna. E o que a Pam pensa sobre isso? Ela é 100% contra e esse é o problema. Por quê? Ela é contra se mudar para outro lugar? Jim, ela não poderá ir comigo. Isso não é o mesmo que mudar-se para a costa leste dos Estados Unidos. O Oriente Médio envolve uma região como Líbano, Síria, Iraque, Kuwait e toda aquela área, até mesmo o Irã. Bem, isso certamente coloca a situação em outra perspectiva. Por que você está tão animado com a ideia? Parece ser uma ótima forma de se tornar um alvo militar. Jim, você não entende. Não se trata de uma pequena promoção. Espero ganhar cerca de $500 mil por ano e provavelmente muito mais. E eu já sabia onde isso levaria. Ele estava fascinado pelo dinheiro, enxergando apenas um futuro financeiro brilhante, enquanto a esposa estava preocupada com o bem-estar da família, caso se separassem. Charles, você e Pam precisam de mais dinheiro? Bem, Jim, dinheiro nunca é demais. Não existe essa história de muito dinheiro. Você sabe o que eu quis dizer, Charles. Vocês têm problemas financeiros? Não. Nós temos tido muita sorte, Jim. Minha renda e nossos investimentos nos proporcionam muito conforto, mas esse emprego é a nossa chance de nos juntarmos às classes mais altas. Preciso encontrar alguma forma de convencê-la antes que seja tarde demais. Charles também estava correndo atrás de um mito. O mito de que o dinheiro pode comprar felicidade e segurança. Ele foi atraído pelo bolo do diabo. Você sabe o que é isso? É algo prazeroso aos olhos e doce ao paladar, mas que age para destruir nossa saúde e felicidade. Você sabe por que é chamado assim? Aparentemente, o bolo era tão bom que surgiu o boato de que a pessoa que o criou havia vendido a alma ao diabo para conseguir a receita, e verdade ou não, é a ilustração de como o diabo lida conosco. Ele oferece coisas que parecem ser muito boas e nunca revela que o preço será a nossa própria destruição. Charles acreditou nesse engano e pensou que a felicidade viria de algo que ele ainda tinha que adquirir. Mito do ministério. Ray buscou um mito diferente, mas muito comum. Ele era uma das pessoas mais dinâmicas que já conheci. Havia sido um empresário bem-sucedido antes de se cansar de ganhar dinheiro. Então, procurou na religião um significado mais profundo para a sua existência. Sua vida parecia transformada. Frustrado com o lento progresso da igreja e sua abordagem tradicional, ele usou sua experiência empresarial para iniciar um ministério via satélite na estação de TV da região, o qual, com o passar do tempo, se tornou um ministério nacional. Logo que o encontrei, percebi que havia muitos sinais de que aquilo não daria certo. Ray é o clássico exemplo de alma sincera que evita a cilada da busca de lucros mundanos e acredita na ideia de que pode encontrar realização no ministério. Outros mitos. Existem ainda aqueles que estão presos a problemas aparentemente impossíveis de serem resolvidos. Lloyd enfrentou tal situação. Ele era casado com uma mulher muito desagradável. Eu os conheci e descobri que ele não exagerara nem um pouco. Ela era grosseira, exigente e o tempo todo costumava fazer tudo de acordo com sua própria vontade. Ela acreditava no mito de que fazer tudo à sua maneira
Era seu passaporte para a felicidade, mas era óbvio para todo mundo, a não ser para ela, que nunca estava satisfeita. O mito que Lloyd compreensivelmente buscava era que sua esposa precisava se tornar uma pessoa amável para que ele tivesse sossego. A busca por mitos existe em qualquer lugar. Alguns acham que um hobby como ser radioamador irá satisfazê-los. Outros ficam fascinados com seus esportes, golfe, tênis, futebol e outros. Conheci homens deslumbrados por programas de exercícios físicos, iludidos pela enganosa ideia de que possuir um corpo magro e escultural lhes trará satisfação. Outros homens colecionam objetos, de ferramentas modernas a miniaturas de trens ou carros antigos. Alguns homens estão descontentes com o lugar em que vivem. Se eu pudesse viver no Havaí, nas Bahamas, na Suíça ou nas Montanhas Rochosas, tenho certeza de que ficaria muito mais satisfeito. Relacionada a esse mito está a busca por prazeres. Mergulhos no Caribe ou surf nas praias havaianas podem não ser coisas que você escolheria para encontrar realização, mas houve um tempo em minha vida em que eu pensava que, se pudesse fazer isso ou aquilo, encontraria a felicidade que desejava. Conheci inúmeros homens que tinham um sonho, fosse ele escalar a montanha mais alta ou explorar o desconhecido. Outros são atraídos por uma vida fácil, vinho, mulheres e música. Quero lembrá-lo de Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus colocou lá tudo o que precisavam para ser felizes. Diferentemente de nós, eles viviam em um ambiente perfeito. Tinham acesso à árvore da vida, saúde excelente e muita energia e vitalidade. Tinham uma ocupação perfeita: cuidar do jardim e enfeitá-lo. Um trabalho exclusivamente adaptado à personalidade deles e desafiador para o intelecto. Acima de tudo, eles haviam se casado com o cônjuge perfeito. Você pode imaginar ter tudo com perfeição e ainda pensar que existe mais para alcançar? Nossos primeiros pais pensaram assim. O diabo se aproximou deles com um mito e, como na maioria deles, tinha uma porção de verdade. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. O diabo plantou neles a ideia de que precisavam de algo mais para ser felizes. Tenho sustentado a mim e a minha família fazendo negócios, e lhe asseguro que o inimigo é um ótimo vendedor. Adão e Eva acreditaram em sua história e em seu mito, e cada um de nós herdou a mesma fraqueza. Consequentemente, quase todos são convencidos de que encontrarão a felicidade e a satisfação em algo que não possuem no momento, e estão corretos. O problema é que o que eles procuram não lhes trará o que tanto almejam. A vida de Elvis Presley, Marilyn Monroe, Howard Hughes e muitos outros testemunham o fato de que dinheiro, prestígio e popularidade não satisfazem plenamente. Enquanto alcançavam o que muitos lutam para conseguir, eles encontraram apenas um vazio. A vida deles terminou tragicamente. Meus mitos. Essas histórias são familiares para mim porque tenho corrido atrás de mitos tanto quanto qualquer pessoa. Depois de todos esses anos, pela graça de Deus, posso pelo menos identificá-los claramente. Acredito que, quando você os vir em minha vida, os reconhecerá na sua. Então, mergulhe comigo em minhas memórias, enquanto lhes conto meus mitos. Minha história não é fenomenal. Muito do que aprendi que tem algum valor real foi se reunindo lentamente em Appleton, Wisconsin. Minha família, amigos, professores, na realidade,
toda a minha comunidade inconscientemente me ensinou o mito que me assombraria por muitos anos. É conhecido como The American Dream, o sonho americano. É claro, como a maioria dos mitos, o sonho americano incorpora muita coisa digna, boa ética no trabalho, entusiasmo pelo autoaperfeiçoamento e o desejo de providenciar o melhor para a família. Minha família adotou esse conceito e toda a minha educação foi direcionada para ajudar-me a internalizar e concretizar esse sonho. Desde o princípio, eles me encorajavam a definir e lutar por meus objetivos. Até hoje, ainda me lembro da minha estreia nesse modelo de trabalhar duro para alcançar um objetivo. Fazia um trabalho casual aqui e ali enquanto crescia. Mas quando meu irmão estava pronto para largar seu emprego como entregador de jornais, eu tive sorte. Talvez não fosse sorte. Toda a minha família havia sido treinada com a ética de trabalho dos meus pais. O certo é que o Appleton Post-Crescent gostou tanto do trabalho do meu irmão que me deu emprego, embora eu fosse ainda muito jovem. Esse primeiro trabalho verdadeiro me colocou em contato com outras pessoas e logo surgiram outros trabalhos. Guardei meu dinheiro, pois já tinha definido um grande objetivo para mim. Eu queria uma bicicleta. Mas não qualquer uma. Isso não seria suficiente. Eu queria a nova Schwinn Western Flyer. Era a última palavra em tecnologia de bicicletas. Paralamas duplos de cromo, uma buzina e até farol. Com suportes na frente e atrás, seria a melhor bicicleta da vizinhança. E, acima de tudo, tinha uma novidade que nenhuma outra bicicleta possuía: 3 marchas. E, é claro, todo mundo a notaria porque era vermelha brilhante e a luz que refletia o material cintilante era tão clara que poderia ferir os olhos. Havia apenas um pequeno problema. Ela custava $75. Muito dinheiro naquela época para alguém com 12 anos de idade. Não sei exatamente calcular o valor exato por causa da inflação durante todos esses anos, mas sei que a empresa que costumava fabricá-la para a Schwinn vende uma réplica da mesma bicicleta e por aproximadamente $1.000 na época em que escrevia este livro. De qualquer forma, $75 naquela época ou $1.000 agora era e ainda é muito dinheiro para um garoto de 12 anos de idade. A verdade é que eu precisava entregar uma enorme quantidade de jornais para ganhar $75. Mas, por mais incrível que pareça, eu não me desanimei. Era nisso que eu havia sido ensinado a acreditar, na realização do sonho americano. Trabalhei incansavelmente e nunca, jamais me esquecerei da alegria de trocar $75 por aquele pedaço de metal pintado e cromo polido, nem do meu orgulho de sair com ela para aquele passeio inaugural. No momento, eu sabia, com certeza, que aquela felicidade nunca acabaria. Mas com o tempo, aquela felicidade foi se enfraquecendo. Pouco tempo depois, era apenas uma bicicleta. E meus pensamentos se voltaram para outro objetivo: meu primeiro veículo motorizado. Gostaria que você o tivesse visto. Uma motocicleta Suzuki 1966, com um motor de 150 cilindradas. Fez todas as horas que trabalhei no posto de gasolina valerem a pena quando pilotei até a casa de Sally, para um encontro. Logo estávamos passeando tranquilamente no parque estadual ou na pedreira, divertindo-nos com o ronco potente do motor e com o balanço do vento em nossos cabelos. Saíamos para dançar nos fins de semana. Eram os dias gloriosos do rock and roll.
e passávamos a noite toda dançando uma mistura de músicas antigas e atuais. Nas manhãs de aula estava com outro colega de motocicleta na esquina da Oneida com a Ramblin' Cord, esperando por Sally para acompanhá-la. Com orgulho estampado no rosto, a escoltávamos até sua escola. Eu estava em meu ambiente e ninguém poderia me superar. Mas logo o excitamento foi diminuindo e meus olhos fixaram-se em outra coisa que era necessária para me realizar. Trabalhando em tempo integral antes de ingressar na faculdade, entre 20 a 40 horas por semana durante vários semestres, consegui comprar a melhor máquina para um jovem, um Chevy Impala 1960, preto, com grandes aerofólios traseiros. E eu tinha o principal item de decoração, Sally. O que mais poderia desejar? Bem, havia mais uma coisa. Minha mãe havia instilado em mim um grande gosto pela educação, não uma qualquer, mas uma educação universitária. Eu buscava esse sonho não tanto pelo desejo de saber mais, mas sim como uma maneira de ser visto pelos outros como importante, culto e, obviamente, abastado. Se você for tão velho quanto eu, não é necessário relembrar como eram os salários anuais no início da década de 70. Se você não for, deixe-me explicar que a renda média quando me formei na faculdade era em torno de $8.000 por ano. Defini o objetivo em minha carreira que seria o de lucrar $30.000 por ano antes de me aposentar. Sabia que qualquer pessoa que ganhasse essa quantia seria bem-sucedida, incrível. Sally e eu nos casamos e após um início árduo no setor de vendas, comecei a ganhar mais dinheiro do que jamais sonhara. Contudo, o dinheiro em si, mesmo sendo excitante, não estava satisfazendo. Decidimos que felicidade e realização viriam de coisas que o dinheiro poderia nos comprar. Trocamos nossa pequena casa por uma casa feita sob medida só para nós. Incorporamos todas as tendências da moda dos anos 70, uma sala de estar rebaixada, uma lareira aconchegante com prateleiras de livros embutidas em cada lado e assim por diante. Era uma casa adorável. Sally tinha um carro na garagem só para ela e eu troquei um Monte Carlo por um Landau. Tínhamos o que parecia ser um ótimo casamento em muitos aspectos. Uma renda que a maioria das pessoas só possuía em seus sonhos e uma linda casa feita sob medida. Mesmo assim, estávamos insatisfeitos. Em nossas discussões, buscávamos soluções, estabelecer novas metas e sonhar com outras coisas. Sally, não gosto de trabalhar para outras pessoas. Eles nunca querem pagar o que você realmente vale e nunca temos controle sobre o tempo e a vida. Se tivéssemos nosso próprio negócio, eu poderia trabalhar quando e quanto quisesse. Poderíamos construir algo de valor real e ter controle sobre nosso tempo. Jim, Sally respondeu, nunca gostei do estresse que você traz para casa por causa do seu emprego atual. Qualquer coisa que lhe dê mais controle sobre seu trabalho será bem-vinda. Vamos tentar. De fato, abrimos nosso próprio negócio e se tornou uma empresa bem-sucedida e próspera. No entanto, logo descobri que eu não controlava os negócios, mas era controlado por eles. Ser o proprietário me proporcionava muitas recompensas, mas também me deu todos os tipos de dor de cabeça, desde impostos a problemas com funcionários. A cada mês eu lucrava mais, mas também trabalhava mais duro. As tarefas que apenas o dono, no caso eu, poderia fazer, pareciam multiplicar-se exponencialmente. Deveríamos ter ficado felizes e realizados, mas sentíamos que a vida era muito mais do que apenas as coisas que havíamos conseguido. Sally me lembrava, nem só de pão vive o homem. Eu sabia que ela estava certa. E no início de nossa vida profissional, começamos a sair com alguns amigos.
Uma típica noite de sexta-feira era algo assim. Saíamos para comer peixe frito, patrocinado por uma organização católica. Eu gostava desses eventos sociais, de conversar com amigos que eu conhecia, em alguns casos, desde a infância. Conversávamos e fofocávamos, comíamos peixe e batata frita com muita cerveja. Era uma ótima forma de começar uma noite de verão, mas não estávamos prontos para ir para casa ainda. Era apenas o começo. Após a refeição, dançávamos até a meia-noite. Enquanto a sociedade estava mudando seu gosto e a discoteca estava se popularizando com aqueles globos espelhados, refletindo luz por toda parte, ainda dançávamos como antigamente. Eu adorava danças lentas, quando se pode ficar abraçado com alguém na penumbra da pista de dança. Uma das minhas músicas preferidas era Moon River. Ela resumia todas as nossas esperanças e sonhos, enquanto flutuávamos nos braços um do outro e a música nos levava para longe em nossos pensamentos. Era muito romântico pensar que Célia e eu estávamos realmente em uma grande aventura, conseguindo tudo o que a vida tinha a nos oferecer. Todos os anos anteriores haviam sido uma preparação para os dias que eu estava vivendo. Estava no auge da masculinidade e realmente sentia que havia chegado a esse nível. Tinha uma linda companheira, nos negócios o futuro parecia ser ilimitado e socialmente, como dizem, eu estava com tudo. Seguiam-se várias noites como essa. Continuávamos a beber e a dançar. Alguns de meus amigos pediam bebidas sofisticadas, mas eu só bebia cerveja. Era exatamente o que precisava para saciar a sede. Após dançar, Célia e eu dividíamos com nossos amigos uma pizza tarde da noite. Pedíamos uma grande e, obviamente, uma caneca de cerveja. Chegávamos em casa geralmente entre 1 e 2 horas da manhã. Eu teria consumido, caso fosse um fim de semana comum, algo em torno de 12 a 15 cervejas e geralmente não estava me sentindo tão bem. Atirava-me na cama e ela começava a girar. Devagar a princípio, mas ganhando velocidade, girando mais e mais rápido, como um carrossel em um parquinho. Não sei se você já passou por isso, mas, sem dúvida, sabe o que acontece em seu corpo se permitir que esses giros continuem. Quando a cama começa a se mover, você precisa fazê-la parar imediatamente. Então, rapidamente, você põe os pés no chão para fazê-la parar. Lógico, não é? Bem, talvez não. Porque às vezes, apesar de estar fora da cama, eu tinha aquela sensação de que precisaria correr e me preparar para vomitar. Odeio admitir, mas em várias ocasiões, Célia encontrou-me de manhã ainda firmemente agarrado ao vaso sanitário, parecendo inconsciente. Ainda de ressaca, ligávamos para nossos amigos que se encontravam na mesma situação que nós e concluíamos que havíamos nos divertido muito. Então, fazíamos planos para repetir tudo novamente. Isso era toda a diversão que nós e nossos amigos conhecíamos. Ninguém era considerado um homem de verdade, caso não bebesse. E embebedar-se era a forma pela qual os homens se divertiam. Isso era até certo ponto considerado normal e honroso no mundo em que vivíamos. Quando não estava em meio à diversão, percebia que tudo isso não era tão divertido assim. Estava começando a ficar insatisfeito com meu entretenimento. Contudo, essa era a vida considerada normal, vivida por quase todo mundo. E qual o problema em viver assim? Não sabia que era falsa toda a filosofia com a qual havia sido educado.
e que todo o meu conceito de masculinidade estava embasado nas enganosas ideias cultivadas internamente pelo inimigo da minha alma para me destruir. Todo o meu objetivo de vida estava voltado para satisfazer algum desejo futuro. Lembra-se de que eu disse quando me formei na faculdade que se eu ganhasse $30.000 estaria satisfeito? Logo havia 6 dígitos em minha renda anual e descobri que quando se ganha 100 mil por ano, você sonha com 250 mil. E quando você consegue isso, $500 mil torna-se seu objetivo. Quando alguém tem uma casa pequena, pensa que uma casa maior o satisfará. Finalmente tínhamos uma casa gigantesca em uma área de 40 acres, com um lago particular, e mesmo assim, não nos sentíamos satisfeitos e felizes. Comecei a pensar que outra casa de veraneio e um novo carro me satisfariam. A questão principal. Não sei por quanto tempo teria continuado assim se Deus não tivesse entrado em minha consciência e me acordado. Ele usou minha pior briga com Sally para abrir meus olhos ao fato de que tudo o que eu buscava era vaidade. De repente, a desagradável imagem da realidade se impôs diante dos meus olhos relutantes e confusos. Percebi que meu caráter era superficial, meu casamento era morno e não conhecia nem meus próprios filhos. Até as verdades bíblicas que tinha recentemente abraçado e as mudanças no meu estilo de vida que tinha adotado não estavam alcançando o interior do Jim Homberger. Tive que admitir que eu estava vazio. Esse foi o momento crucial de minha vida. Cristo se ofereceu para reorganizá-la. Convidou-me, assim como havia feito com o jovem rico, tanto tempo atrás, para vender tudo o que tinha e segui-lo. Chamou-me para morar em uma minúscula cabana no noroeste de Montana, não para me esconder, nem para encontrar um lugar perfeito para viver. Ele me deu instrução personalizada para encontrá-lo. Ordenou que o seguisse, não a uma doutrina, um estilo de vida, um conjunto de regras ou injunções. Ele me ofereceu a si mesmo, e nele encontrei o centro que havia procurado em meio a esses mitos. Nele encontrei realização, satisfação presente e a felicidade interior que havia procurado por toda parte. Descobri que nele estáis aperfeiçoados. Decidi abrir mão do controle sobre minha própria vida e futuro e deixar Deus tomar as rédeas. Encontrei exatamente tudo o que eu precisava, mas que havia procurado em lugares errados. Deus reorganizou minhas prioridades e me mostrou meu verdadeiro tesouro. Ensinou-me a colocar os relacionamentos em primeiro lugar. Com ele aprendi a tornar minha família uma prioridade, não meus negócios, interesses egoístas, meus esportes, notícias, televisão ou minha recreação. Aprendi que o desenvolvimento do caráter deveria ser prioritário. Na época, isso era contra tudo o que eu havia aprendido, mas posso garantir-lhe que encontrei a real, genuína e duradoura satisfação e nenhuma catástrofe natural ou depressão econômica podem tirá-la de mim. Sou testemunha de que o Deus do universo é capaz de suprir minhas necessidades mais profundas, mesmo sob as mais desagradáveis circunstâncias. Ele está me ensinando a relacionar-me com minha esposa para que nosso casamento seja iluminado com o brilho de um novo amor. Ajudou-me a criar 2 filhos que se tornaram homens de verdade e aprenderam em sua juventude o que me custou anos para aprender. Enquanto não atinjo o desenvolvimento pleno do meu caráter, tenho encontrado verdadeira prosperidade, porque Deus agora é o centro da minha vida. O restante da história. Até certo ponto, partilhei minha história com cada um dos indivíduos mencionados neste capítulo.
Apontei-lhes seus mitos e também como encontrar o que tanto procuravam. Eles tinham escolhas a fazer. Será que mudariam seus mitos? Soube mais tarde que Robert concluiu que Susan jamais seria a mulher que desejava e divorciou-se dela para encontrar alguém que ele pensava ser a companheira perfeita. Ele divorciou-se 3 vezes e é tão infeliz quanto na época em que começou sua busca. Charles decidiu não aceitar o trabalho no Oriente Médio, mas meus conselhos não ajudaram tanto quanto o amor de Pan. Um amor que não desistiria dele por nenhuma quantia de dinheiro. Foi a forma de Deus ajudá-lo a finalmente perceber que o verdadeiro tesouro de sua vida estava bem perto dele, em sua casa. Ray, o religioso fervoroso, tornou-se uma sensação em sua congregação e permaneceu assim até que seu casamento desmoronou. Seu apoio repentinamente evaporou-se em meio aos rumores de um escândalo. Há também Lloyd. Nunca soube o que aconteceu a ele e sua esposa até que compareceram a um seminário no sudoeste do país. Não esperava encontrá-los lá, pois viviam longe dali, e mesmo quando os vi, seu comportamento me fez ter certeza de que aquele era apenas um casal parecido com eles. Estavam claramente apaixonados. Cumprimentei-os mais tarde e quis saber o que havia acontecido. Lloyd havia seguido meus conselhos e descobriu uma ligação vital com Deus que o preencheu e o fortaleceu. Com isso, ele deixou de reagir às provocações da esposa, como sempre havia feito. No início, isso a enfureceu e ela reagia, se possível até pior, mas ele permanecia calmo. Não apenas a tratava carinhosamente, mas instruído por Deus, insistia em medir suas ações e palavras, forçando-a a comunicar-se de maneira diferente. Pela primeira vez, ela não conseguiu manipulá-lo, nem tirar a paz interior dele. Lentamente nasceu em seu coração não apenas respeito por seu marido, mas também desejo de descobrir e entender o que ele havia encontrado que o mudara totalmente. Nada aconteceu da noite para o dia, mas durante meses a vida deles progrediu espiritualmente e tudo mudou em seu casamento. Agora, eles parecem um casal de jovens, completamente apaixonado, em vez de um casal beirando as bodas de ouro. Como vocês vieram parar aqui? Perguntei. Simples. Lloyd e eu estamos desfrutando de uma segunda lua de mel no Grand Canyon. Ela respondeu com um sorriso e em seguida escondeu o rosto timidamente nos ombros dele. Eles foram embora daquele jeito, braços entrelaçados, prontos para conquistar o mundo. Com lágrimas nos olhos, observei-os partir. Maravilhei-me mais uma vez com o poder regenerador da graça divina manifestada na vida daquele casal. Conversas ao pôr do sol. Quando trabalhava no ramo imobiliário, conheci muitos homens ricos e influentes, alguns até famosos. Um deles era um homem que chamarei de Patrick, para manter sua privacidade. Encontrei-o no trabalho e acabamos nos conhecendo razoavelmente bem. O tempo foi passando e nossas conversas começaram a ficar mais profundas. Uma noite estávamos admirando as montanhas rochosas de minha varanda enquanto o céu exibia todos os tipos de cores ao sol poente. Pat, sei que você tem pelo menos $1 milhão, certo? Perguntei quase brincando. Ele retribuiu com um sorriso e murmurou, pelo menos. E você já recebeu todos os tipos de troféus na sua modalidade esportiva? Sim, ganhei o campeonato mundial. Você possui 2 negócios prósperos? Tenho muita sorte, ele afirmou modestamente, apesar de saber que a sorte representava apenas uma pequena participação em seu sucesso.
Acredito que você tem 2 casas, certo? E uma delas tem aparecido em diversas revistas como um exemplo não apenas de arquitetura, mas também de estilo e decoração, não é? Está correto, respondeu silenciosamente. E você é o dono da ilha em que a sua residência está localizada, certo? Além disso, sei que você tem uma ótima reputação no mercado e provavelmente recebe convites para participar de reuniões e comitês. Muitos, respondeu. Você já fez tantas coisas e conseguiu muito mais do que a maioria das pessoas consegue em uma vida inteira. O que falta? Há alguma coisa na vida que você ainda não conquistou e que gostaria? O silêncio pairou em minha varanda naquela noite por um longo tempo. Finalmente, Pat respondeu pausadamente: Jim, há 2 coisas que nunca fui capaz de fazer. Nunca tive um casamento bem-sucedido e nunca consegui acertar minha vida com Deus. Houve mais coisas em nossa conversa naquela bela noite, mas termino com uma pergunta. Qual é o objetivo da sua vida? Ele trará a satisfação que você realmente deseja? Apenas você e Deus podem responder a essas questões. E se for honesto, como Patrick foi, você terá dado o primeiro passo em direção a novas prioridades e novos planos, em direção a Deus, que deseja mais que tudo se tornar o amor de sua vida. Se você estiver disposto, Ele o ajudará a construir uma vida nova e melhor, na qual você terá certeza de que é amado, não importando as circunstâncias ou idade. Diferente dos mitos que você tem buscado, esse é um futuro verdadeiramente satisfatório e o segredo é o fortalecimento, não conseguido pelo próprio ser humano, como frequentemente ouvimos falar, mas um fortalecimento genuíno, proporcionado pelo Deus de todo poder e sabedoria, que pode levar o indivíduo a desenvolver sua verdadeira varonilidade.